A chuva caía pesada sobre a cidade, e Júlia, exausta depois de um dia caótico no trabalho, corria pela calçada tentando proteger a cabeça com a bolsa. Seus saltos batiam contra o asfalto molhado, ecoando como se marcassem o ritmo acelerado de seu coração. "Droga", murmurou, tropeçando de leve. Justo hoje que esqueci o guarda-chuva. Quando dobrou a esquina, sentiu alguém se aproximar rápido demais. Antes que pudesse reagir, uma mão firme agarrou seu braço e a puxou para dentro de uma marquise, longe da rua encharcada. "Você vai acabar se machucando desse jeito." A voz grave e firme cortou o som da chuva. Júlia arregalou os olhos. Diante dela estava um homem alto, de terno preto impecável, mesmo sob a tempestade. Seus cabelos escuros estavam levemente molhados, e o olhar penetrante parecia examinar cada detalhe dela. "Quem é você?" Ela recuou um passo, tentando parecer confiante, mesmo com o coração acelerado. Ele não desviou o olhar. "Ethan. E a partir de hoje, seu guarda-costas." Júlia piscou, incrédula. "Desculpa, o quê? Isso é alguma pegadinha?" Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dele. "Não costumo brincar, senhorita Júlia." Ela sentiu o corpo gelar. Como ele sabia seu nome? Antes que perguntasse, Ethan estendeu um casaco preto, oferecendo para cobri-la. O gesto parecia simples, mas havia algo em sua intensidade que a deixou sem ar. "Você está louco se acha que vou aceitar isso assim, do nada. Eu não preciso de um guarda-costas." Júlia cruzou os braços, tentando ignorar a forma como os olhos dele a faziam se sentir vulnerável. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. O cheiro marcante do perfume masculino misturado ao da chuva a envolveu por completo. "Não se trata do que você quer, mas do que você precisa." Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma firmeza irresistível. O coração de Júlia disparou. Por um segundo, ela esqueceu a chuva, o frio, o mundo. Só conseguia notar a proximidade daquele homem, os traços fortes, a mandíbula marcada e os lábios que pareciam perigosamente próximos. "Eu não te conheço", sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Ethan inclinou-se, os olhos fixos nos dela. "Nouba vai conhecer." Um trovão explodiu ao fundo e Júlia estremeceu. Instintivamente, ele a puxou contra seu peito, protegendo-a da água que respingava da rua. A tensão entre os dois cresceu, e por um instante, o tempo pareceu parar. Ela sentiu o calor dele atravessando o tecido do casaco, o coração batendo firme contra o dela. Os olhos de Ethan desceram lentamente até seus lábios, e Júlia prendeu a respiração. "Não faça isso", murmurou, mas sua voz saiu trêmula, quase suplicante. Ele sorriu de canto. "Ainda não, mas vai acontecer." A promessa pairou no ar como algo inevitável, arrebatador. Na manhã seguinte, Júlia ainda tentava convencer a si mesma de que aquele encontro na chuva não havia acontecido. "Um guarda-costas?" Riu sozinha, colocando o café na xícara. "Isso é coisa de filme." Mas sua descrença durou pouco. Quando abriu a porta do apartamento, lá estava ele, encostado no carro preto, óculos escuros, impecável como se a tempestade da noite anterior não tivesse existido. "Bom dia, senhorita Júlia." A voz grave a fez arrepiar. "Você não perdeu tempo, né?" Cruzou os braços, incrédula. "Vai me seguir agora?" "Não seguir. Proteger." Ele ajustou a gravata com calma, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Júlia revirou os olhos. "Não preciso de proteção. E definitivamente não preciso de alguém mandando na minha vida." Ethan se aproximou devagar, o suficiente para invadir seu espaço pessoal. "Não estou aqui para mandar, mas se quiser sobreviver ao que está por vir, vai ter que aprender a conviver comigo." O coração dela disparou. "Sobreviver? Do que você está falando?" "Do que não posso explicar agora."
Ele desviou o olhar por um segundo, mas logo voltou a encará-la com intensidade. Só confie em mim. Júlia mordeu o lábio inferior, irritada consigo mesma por sentir aquele arrepio que o olhar dele sempre provocava. Você é insuportável, sabia? Ela murmurou, tentando desviar o olhar. Ethan inclinou-se ligeiramente, a voz baixa, quase um sussurro em seu ouvido. E você é teimosa demais. Isso vai nos dar problemas. O calor subiu pelo corpo dela. O jeito como ele falava, como se já a conhecesse, a deixava vulnerável. No carro, o silêncio era pesado, quase sufocante. Júlia cruzou as pernas e encarou a janela, mas sentia o olhar dele sobre si, mesmo com os óculos escuros. Se continuar me olhando assim, vou cobrar aluguel, disse com ironia, tentando aliviar a tensão. Um canto da boca dele se ergueu. E se eu disser que vale a pena pagar só para não tirar os olhos de você? As palavras caíram como faíscas entre eles. Júlia sentiu o rosto esquentar, o coração disparar. Você é ridículo, respondeu, mas a voz saiu mais fraca do que gostaria. De repente, o carro freou bruscamente. Júlia caiu contra o peito dele, e Ethan a segurou com força. O contato foi imediato, eletrizante. Por alguns segundos ficaram assim, tão próximos que o ar entre eles parecia inexistente. O perfume dele, o calor, o olhar que queimava. Tudo a envolvia. Está bem? Ele perguntou, sem soltá-la. Sim. Mas não conseguiu afastar-se. Algo nela simplesmente não queria. Ethan baixou o tom da voz, os lábios perigosamente perto dos dela. Um dia vai admitir que gosta disso. Júlia engoliu seco. Mas antes que respondesse, ele voltou a dirigir, como se nada tivesse acontecido. Ela, porém, sabia. Nada na sua vida seria o mesmo depois dele. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste para Júlia. Ethan estava em todos os lugares, na saída do trabalho, na porta de casa, até mesmo no café que ela costumava frequentar. Você não cansa de ser uma sombra? Ela resmungou, largando a bolsa sobre a mesa. Ethan, sentado diante dela, ergueu os olhos. Não sou sua sombra, Júlia. Sou o escudo que você não admite precisar. E o ego inflado? Veio incluso no pacote de guarda-costas? Provocou, tentando esconder o riso. Ele arqueou uma sobrancelha. Talvez, mas pelo menos funciona para chamar sua atenção. Antes que pudesse retrucar, a porta do café se abriu de forma brusca. 2 homens entraram, olhando em volta de maneira suspeita. O olhar de Ethan endureceu instantaneamente. Júlia, abaixe a cabeça. Sua voz grave não admitia discussão. O quê? Por quê? Mas a seriedade dele a fez obedecer. Ethan se levantou rápido, colocando-se diante dela. Sua postura era fria, ameaçadora, como a de um predador protegendo o território. Os homens, ao perceberem sua presença, recuaram e saíram do local. O coração de Júlia martelava. Quem eram eles? Ele respirou fundo, voltando a sentar-se. O motivo pelo qual eu estou aqui. Então é verdade? Existe mesmo alguém atrás de mim? Sua voz falhou, misto de medo e incredulidade. Ethan segurou sua mão de repente, o toque firme, quente. Não vou deixar nada acontecer com você. O olhar dele estava cheio de uma intensidade que a fez estremecer. Júlia tentou puxar a mão, mas ele não soltou. Ethan, você não pode ficar me olhando assim. Ele inclinou-se para mais perto, o rosto a poucos centímetros dela. Assim como se eu fosse... Ela parou, engolindo em seco. Como se fosse sua. Um silêncio pesado pairou entre eles. O coração dela batia descompassado, e o olhar dele deslizava lentamente para seus lábios. Talvez seja. A confissão saiu baixa, rouca, cheia de desejo. Antes que pensasse, Júlia se viu envolvida pelos braços dele. Os lábios de Ethan tocaram os seus com intensidade. Um beijo urgente, como se o tempo pudesse lhes escapar.
Ela gemeu baixinho contra a boca dele, sentindo a força e a ternura misturadas naquele momento. As mãos dele deslizaram pela cintura dela, puxando-a mais para perto. O café, as pessoas, o perigo lá fora, tudo desapareceu. Existia apenas aquele beijo ardente, proibido e inevitável. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Ethan encostou a testa na dela. Eu não devia, mas não consigo parar. Júlia estava atordoada, o coração acelerado. Isso é uma loucura. Ele sorriu de canto. Então se prepare, Júlia, porque eu ainda não mostrei o quanto posso enlouquecer por você. Desde o episódio no café, Júlia já não conseguia mais negar. Havia perigo real rondando sua vida. Ethan permanecia ao seu lado como uma sombra, mas, diferente de antes, cada instante juntos parecia carregar uma tensão nova, perigosa e irresistível. Naquela noite, a chuva caía pesada quando Ethan a levou até o apartamento. Ele fez uma varredura rápida pelo corredor antes de destrancar a porta. O corpo rígido, sempre alerta. Você não precisa exagerar tanto, murmurou Júlia, pendurando o casaco. Ethan trancou a porta atrás de si e a encarou. Você não viu o que eu vi hoje. Eles estavam seguindo a gente. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você tem certeza? Ele assentiu, aproximando-se devagar. Júlia, eu prometi que nada vai te acontecer. A voz dele soava mais grave do que nunca. Mas preciso que confie em mim. Os olhos dela se perderam nos dele. Havia algo mais profundo ali do que simples dever. A tensão entre os dois parecia crescer a cada respiração. Ethan, sussurrou, sem forças para desviar. De repente, ele a empurrou suavemente contra a parede, prendendo-a com o corpo. A proximidade era sufocante. Seu perfume, seu calor, tudo a consumia. Você me deixa louco, murmurou, o olhar queimando nos lábios dela. Eu deveria manter distância, mas não consigo. Antes que Júlia pudesse responder, Ethan tomou seus lábios em um beijo ardente. Diferente do anterior, esse era faminto, possessivo, como se cada segundo fosse o último. Ela agarrou sua camisa, puxando-o ainda mais, sentindo cada músculo tenso contra si. O trovão soou do lado de fora, mas nada poderia competir com o som dos corações deles, batendo em uníssono. O beijo se aprofundou, roubando-lhe o fôlego, arrancando gemidos baixos que ele engolia com avidez. Quando se afastaram, ofegantes, Ethan deslizou os dedos pelo rosto dela, descendo até o pescoço. Se eu pudesse, largaria tudo só para te proteger. E para te ter. Júlia fechou os olhos arrepiada. Isso é errado. Você é meu guarda-costas. Ele sorriu de canto, um sorriso sombrio e provocante. Então que seja errado, mas não vou fingir que não te quero. Ela suspirou, a voz trêmula. E se isso nos destruir? Ethan colou a boca no ouvido dela, sussurrando rouco. Então vou me destruir sorrindo, desde que seja nos seus braços. A tensão que os consumia se transformou em beijos desesperados, mãos explorando, respirações entrecortadas. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro daquele apartamento, a verdadeira tormenta estava entre eles. O desejo proibido que não parava de crescer. Na manhã seguinte, o silêncio parecia pesado demais. Júlia tentava se concentrar nos relatórios do trabalho, mas a lembrança dos beijos da noite anterior queimava em sua pele. Ethan, como sempre, mantinha-se próximo, porém diferente. Mais atento, mais sombrio, como se esperasse algo a qualquer instante. De repente, o celular dele vibrou. Ethan atendeu, a expressão mudando em segundos. Eles sabem onde você está, murmurou, desligando abruptamente. Precisamos sair. Agora. Antes que Júlia pudesse reagir, a porta do apartamento foi arrombada. Homens encapuzados invadiram, armados. O coração dela disparou. Ethan a puxou pela mão e a colocou atrás de si.
Atrás de mim, Júlia! Ordenou o olhar feroz. O confronto foi rápido e brutal. Ethan se movia com precisão mortal, desarmando 2 homens em questão de segundos. Júlia observava em pânico e fascínio, vendo o homem que até ontem parecia apenas frio e calculista, agora lutar como um guerreiro para protegê-la. Um dos invasores conseguiu segurá-la pelo braço, puxando-a com força. Ela vem com a gente! Nem pense! Rugiu Ethan, atirando-se contra o homem e arrancando Júlia de seus braços. Ele a envolveu com força, o peito arfando. Eu disse que não vou deixar ninguém te tocar. Ela se agarrou a ele, trêmula. Ethan, você vai se machucar por minha causa. Ele a fitou nos olhos, sem soltar. Vale a pena. Você sempre vale a pena. No calor do momento, sem conseguir controlar a explosão de sentimentos, ele a beijou ali mesmo, no meio do caos. Era um beijo desesperado, de medo e paixão, como se fosse a última chance que tinham. Júlia correspondeu, lágrimas se misturando à intensidade do momento. Eu não posso te perder, sussurrou ela entre os lábios dele. Ethan encostou a testa na dela, ofegante. Você não vai, não enquanto eu respirar. Com a ajuda da polícia, que chegou instantes depois, os invasores foram rendidos. Mas a ameaça não havia acabado. Aquilo era apenas o começo. Na segurança temporária de um carro blindado, Ethan segurava a mão dela com força, como se não quisesse soltá-la nunca mais. Júlia, eu preciso que confie em mim, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. Sua voz estava carregada de emoção rara. Eu não sou apenas seu guarda-costas agora. Eu sou o homem que te ama e que daria a vida por você. O coração dela disparou. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. E naquele instante, Júlia soube que nada mais seria igual. O esconderijo provisório estava silencioso, mas Júlia não conseguia descansar. A cada sombra que via pela janela, o coração dela disparava, lembrando-se do ataque. Ethan, por sua vez, permanecia sentado diante da porta, como um guardião incansável, o olhar fixo e o corpo em alerta. Ela se aproximou devagar, observando-o. Parecia tão forte e inabalável, mas havia um cansaço escondido em seus olhos, um peso que ele carregava sozinho há tempo demais. Ethan, a voz dela saiu suave. Você não pode continuar assim, sempre se sacrificando por todos. Ele ergueu o olhar para ela, a sombra da dor refletida em seus olhos azuis. Eu fui treinado para isso, Júlia. Minha vida nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre proteger. Ela se ajoelhou diante dele, segurando seu rosto com delicadeza. Mas agora é sobre nós. Você não está sozinho mais. Por um instante, a barreira que ele mantinha erguida desabou. Ele segurou a mão dela contra sua pele e fechou os olhos, respirando fundo. Eu tenho medo, Júlia. Medo de falhar com você. Medo de te perder. Ela se inclinou e o beijou com ternura, os lábios roçando suavemente os dele. Então vamos enfrentar esse medo juntos. Eu não preciso que você seja invencível, só preciso que seja meu. O beijo se intensificou, crescendo em paixão até que Ethan a puxou para o colo, apertando-a contra si como se nunca fosse deixá-la ir. O mundo podia estar em chamas lá fora, mas ali, nos braços dele, Júlia sentia-se em casa. Você é tudo para mim, murmurou ele entre os beijos, a voz embargada. Prometo que vou passar o resto da minha vida provando isso para você. As horas seguintes foram uma mistura de planos e carícias roubadas. Ethan organizava a proteção final para que Júlia pudesse retomar sua vida sem medo. Mas no fundo, nenhum dos dois queria apenas sobreviver. Queriam viver de verdade. Dias depois, já em segurança, o pesadelo parecia ter se afastado. O inimigo havia sido capturado, e Júlia finalmente pôde respirar sem olhar por cima do ombro. Na varanda iluminada pelo pôr do sol, ela encontrou Ethan parado, com o vento bagunçando seus cabelos. Aproximou-se devagar e enlaçou sua cintura por trás.
O guarda-costas frio e misterioso que conheci já não existe mais. Sussurrou ela, rindo baixinho. Agora só vejo o homem que roubou meu coração. Ele virou-se para encará-la, um raro sorriso iluminando seu rosto. E eu vejo a mulher que me deu algo que nunca pensei merecer: amor. Então, sem hesitar, ele a puxou para um beijo longo, ardente, cheio de promessas silenciosas. O mundo podia tentar separá-los 1000 vezes, mas agora eles eram inquebráveis. Júlia suspirou contra os lábios dele. Nunca mais vou te deixar, Ethan. Ele a apertou ainda mais forte. Nem eu a você. Para sempre, Júlia. E naquele abraço, o amor venceu todos os medos. Você gostou da história de Júlia e Ethan? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar com a gente novas histórias épicas de amor. Até o próximo vídeo.